Isto. Vou colocar aqui o texto do Evangelho. Aí. Alguém pode ler para nós? Eu não estou enxergando. Posso ler, irmão? Pode, tá bom. A letra está com tamanho bom, Fernando? Tá, né? Dá para ler, dá para ler. Vou aumentar um pouquinho então, Fernando. Vou aumentar um pouquinho, peraí. Pronto, assim ficou melhor. Tá ótimo. Isto. Pronto. Ok. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos, despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Graças a Deus. Esse canto do Magnificat é um canto que é o canto oficial das equipes de Nossa Senhora, né? Que eu faço parte há quase 32 anos. Então, é um canto muito ligado a mim, a Marlene e ao pessoal do meu grupo. Que bom. Eu queria propor a que fizéssemos agora um minutinho de silêncio para acolhermos o Cântico de Maria, o gesto generoso da menina Maria, grávida, subindo as montanhas para visitar sua prima Isabel, também grávida. Um minutinho. Queridas e queridos, muito boa noite, então, para todas vocês, para todos vocês. Nosso grupo de Mística e Espiritualidade de Nossa Senhora da Libertação recebe hoje o nosso amigo, companheiro Laudelino, que é um cristão leigo, professor, mineiro de Caxambu, mora atualmente em Itajubá, sul de Minas Gerais.
O Laudelino atuou na pastoral da juventude, na pastoral universitária, nas comunidades eclesiais de base. Foi administrador paroquial como cristão leigo de uma pequena paróquia na Arquidiocese de Pouso Alegre. Participou da fundação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Exerceu cargos públicos como vereador, deputado estadual, vice-prefeito. Foi presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil e atualmente é assessor da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB. Nós hoje temos o Laudelino conosco e a nossa conversa hoje, né, que a gente quer que seja bastante proveitosa, ela tem, né, como reflexão, como ponto, né, refletir sobre a Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe e, portanto, para isso, nós conseguimos aí uma brecha na agenda do Laudelino, a quem a gente dá boas-vindas e agradece muito a disponibilidade. A ideia, Laudelino, seria você falar aí mais ou menos inicialmente uns 30, 35 minutos, depois a gente abre para algumas colocações dos companheiros, dos colegas, e depois retorna para você, tá bom? Muitíssimo obrigado. Por nada. Saúde e paz. Ou paz e bem, né? Isso. Uai, sou, né? Uai, sou, isso Os mesmo. mineiros aí. Uma alegria também, viu? Estar com vocês, ao mesmo tempo que eu sei da responsabilidade, né? A gente se alegra por estar com pessoas que têm a esperança cristã, né? Que se reúnem em torno de uma mística e que acredita, né? E trabalha pela realização do reino de Deus. Isso é uma alegria, mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Afinal de contas, nós estamos num momento histórico, não só do Brasil, né? Do mundo todo, de muitas interrogações, né? E é nesse contexto que, inclusive, se coloca a Assembleia Eclesial Latino-Americana e Caribenha. Né? Então, vamos partilhar um pouquinho. Talvez muitos aí já saibam, mas para a gente ter, assim, um momento inicial, né, comum, para depois sair as perguntas, as propostas, os questionamentos, eu vou utilizar uma parte do guia metodológico da Assembleia, que dá as razões, que dá a questão geradora, que mostra o porquê dessa Assembleia Eclesial, né? Como a Assembleia Eclesial é a primeira, né? Mas já houve outros encontros de nível de América Latina e Caribe, né? Então, e sabe que essa história começou aí no Rio de Janeiro, né? Começou no Rio de Janeiro, 1952, com a fundação da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Helder Câmara, né, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, e outros mais, Dom Sebastião Leme e todos mais, fundaram a CNBB, Organismo de Comunhão dos Bispos, né? E outros países da América Latina também criaram, né? Veio de Roma essa orientação, né, do Código Canônico, se criasse as conferências episcopais. Na América Latina, no início eram menos, mas hoje tem 22 conferências episcopais. Aí, em 1955, também no Rio de Janeiro, foi a criação do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, 1955. E eu tenho que agradecer aos companheiros, porque... Alguém está? Alô? Pronto, era o Fábio, estava com o microfone aberto, já fechei. Ah, tá bom, pensei que era comigo. Então, 1955, aí no Rio de Janeiro, a criação do CELAM. Foi a primeira conferência episcopal latino-americana, né? E foi a criação. O documento, ele é curto, é quase que poucas páginas, falando da criação dessa conferência episcopal, desse Conselho Episcopal Latino-Americano. 1962 a 65, realizou-se o Concílio Ecumênico Vaticano II, né? Em Roma.
e sabemos, né, de toda a mudança, renovação forte na igreja, né? Muitos de nós aqui presentes passamos um pouco esse tempo, né? Eu era coroinha na época, as missas em latim ainda, respondia tudo em latim, né? E houve aquela transformação toda, uma renovação da igreja. Concílio Ecumênico Vaticano II, e como é que ele seria, então, acolhido nas diversas partes do mundo? Na América Latina e no Caribe foi realizada, então, a segunda Conferência Episcopal, 1968. O objetivo era a recepção aos documentos, né, aos vários documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. E foi lá em Medellín, na Colômbia, né? O Papa Paulo VI, na época, né, esteve presente. Ele passou, inclusive, por Bogotá, teve uma celebração importante, onde ele ordenou os primeiros diáconos permanentes da restauração do diaconato permanente, né? Que sempre houve na igreja. Aliás, o diaconato é anterior ao presbiterato, né? Historicamente, havia os episcopos e os diáconos, né? Mas logo vieram também os presbíteros. Paulo VI fez a restauração, aliás, o concílio, né, propôs a restauração. Paulo VI ordenou os primeiros diáconos da América Latina. Inclusive, do Brasil, havia 7, né, que foram ordenados lá em Bogotá. Bom, Medellín foi a recepção do Concílio Ecumênico Vaticano II, aqui na América Latina. E alguns historiadores dizem até hoje, né, são unânimes, que a América Latina, das partes do mundo, é que melhor acolheu não só a letra, mas o espírito da renovação conciliar, não é? Até porque se argumenta, né, que os bispos que assinaram o Pacto das Catacumbas, não é? Muitos deles eram da América Latina, muitos. Então, em Medellín, quase que foi um novo pacto das catacumbas. Então, a igreja comprometida com o pobre, né, com os excluídos, né, com a realidade sofrida. 1968, vamos lembrar, né, quase todos os países latino-americanos estavam debaixo de golpes militares, né? O Brasil já estava desde 64, né? Chile, etc., né? Outros países, os golpes militares, né, que houve na América Latina naquele tempo. Então, para o Evangelho ser uma resposta, né, para a realidade, como deve ser sempre, né, a palavra de Deus, ela tem que se encarnar no momento histórico. Então, Medellín foi, de fato, muito o acolhimento do concílio de uma dimensão mesmo da igreja povo de Deus, da igreja corpo de Cristo na história, né? E o compromisso com o pobre, a evangélica opção preferencial pelos pobres, entre outras, né? E também a realidade social e política. Todos os textos, documentos sempre colocam. E o compromisso próprio, específico, né, do laicato. Os cristãos leigos e leigas, nós temos esse compromisso de atuar nas realidades do mundo. O concílio dizia, né, nas tramas da existência, a Lumen Gentium, né, é o nosso lugar de ação. Especial, na igreja também, claro, né. Bom, 10 anos depois, 78, deveria ser, então, em Puebla, no México, né? Estava marcado para outubro de 78. Em agosto, morreu Paulo VI, né? O Papa Paulo VI. Santo, né? São Paulo VI hoje. E aí, suspendeu, porque o Papa é que convoca essas conferências, né? Sempre é o Papa que convoca. Os bispos da América Latina fazem a proposta, o pedido, e o Papa, então, confirma os irmãos na fé, como o princípio da unidade da comunhão eclesial, né? Mas logo foi eleito João Paulo I, e aí foi marcado de novo o encontro, a Conferência Episcopal de Puebla. Não é que ele morreu também, não é? 33 dias depois,
João Paulo I faleceu, desmarcou novamente. Mas João Paulo II, não demorou muito não, marcou, foi então no início de 79, final de janeiro, começo de fevereiro de 79. Estou fazendo uma retomada histórica, já perceberam, né? Claro, para que a gente entenda bem o significado e o avanço que está sendo dado agora com essa Assembleia. 79, Puebla. Puebla retoma um pouco, né, da caminhada já de 15 anos, né, do Concílio Ecumênico Vaticano II, pega a exortação apostólica sobre a evangelização no mundo contemporâneo, a Evangelho Enunciante, de Paulo VI, né, e faz a leitura, né, em cultura e traz para o chão latino-americano, né? Aquele discurso inaugural de João Paulo II em Puebla, ele ficou na história, né? Entre outras coisas, ele diz que nos países latino-americanos e caribenhos, certamente continua a dinâmica perversa que faz com que os ricos fiquem cada vez mais ricos às custas dos pobres cada vez mais pobres. Que frase, né? E ele não é só uma frase, ele está lendo a realidade. É uma leitura iluminada pela palavra de Deus que denunciava aquela situação ainda sob os regimes militares, né? Que não é hora da gente fazer essa análise aqui, mas é bom lembrar. Foram épocas de, entre aspas, né, um desenvolvimento, por um lado, mas que aumentou demais também a miséria, as desigualdades sociais, a dívida, né, dos países latino-americanos, as dívidas todas, aquela situação que a gente conhece. Bom, Puebla, de novo, a questão do laicato, né, homens e mulheres do mundo no coração da igreja, homens e mulheres da igreja no coração do mundo. E esse coração do mundo é o compromisso sociopolítico transformador, renova a questão da opção pelo pobre, faz a opção também pelo jovem, né? E começa a colocar também a importância de valorização da mulher, da presença da mulher na igreja e na sociedade, né? Bom, mais alguns anos depois, em 91, foi marcado para 91 a quarta conferência, 91, 92, para coincidir com os 500 anos de evangelização na América. 500 anos da chegada dos espanhóis, que vieram também com a espada, não é? Lamentavelmente, o evangelho veio com a colonização, mas junto com os colonizadores vieram os frades, né, franciscanos, vieram jesuítas depois, etc. O fato é que o evangelho veio. Não vamos julgar a história daquela de 500 anos atrás com a nossa mentalidade de hoje, né? Mas, hoje, a igreja faz o seu meia-culpa, né? O evangelho, como dizia o padre João Batista Libânio, ele chegou na América Latina, na América, junto com a dominação, né? Os cavalos pisaram sobre os nossos jardins, é uma frase do padre Libânio, né? Tinha muitas flores, muitos jardins, a cultura asteca, maia, inca, aimara, quechua, Guarani, Tupi-Guarani, né, para nós aqui, e tantos mais Yanomamis, e no América do Norte, né, os Pele Vermelhas, os Siouxes, e etc. E o Evangelho chegou. Então, em 1992, 500 anos de evangelização. Fez-se também um meia-culpa, pedido de perdão, era João Paulo II ainda, né, em Santo Domingo, na República Dominicana, teve um meia-culpa, teve perdão, né? E reconhecimento de muitas incongruências com o Evangelho. Bom, e depois a quinta Conferência Episcopal em Aparecida, né? 2007. E aí todos aqui, acho que se lembram melhor, né? Eu, pelo menos, já me lembro bem. Havia uma expectativa, inclusive, da igreja mais tradicional, mais conservadora, né?
de que o Papa Bento XVI faria alguma gestão ali para acabar algumas opções, né? Inclusive a questão da opção pelo pobre, mas foi o contrário, né? No discurso inaugural, Bento XVI deixou bem claro: a opção preferencial pelos pobres é implícita na fé cristológica de um Deus que, sendo rico, se fez pobre, para que pudéssemos participar da sua riqueza. Aí, pronto, resolveu essa questão. Por que eu falo isso? Porque nós estamos na mesma dinâmica, na mesma história, na mesma caminhada. A América Latina, nossos países e o Caribe, estamos ainda sob domínio, né, do capital norte-americano ou internacional, ou, né, ainda alguns sob golpe, e outros sendo ameaçados de golpe, como teve na Bolívia, como teve, né, ameaças, e aqui no Brasil ainda estamos sofrendo certas ameaças. E é nesse contexto, né? Bom, como de quase 10 em 10 anos tem a Conferência Episcopal, em 2012, 2015, os bispos da América Latina, né, foram ao Papa, ele já era o Francisco, para falar com ele, ó, já vai fazer 10 anos de Aparecida, em 17, né? Como é que vai ser? Vamos fazer a 6ª Conferência Episcopal? Olha o detalhe aí, né? Conferência Episcopal. Os senhores bispos participam, né? Votam, decidem, né? Francisco, no seu discernimento, um homem ligado, né, a uma igreja povo, a uma dinâmica sinodal, né? Ele, no diálogo, ele foi conversando com os bispos do CELAM, ele que foi, inclusive, foi o que coordenou a elaboração do texto de Aparecida, né? Ele tem o documento de Aparecida na mente, no coração e nos braços e nas pernas, né? Onde ele vai, ele leva, o que ele vai fazer, ele fala, ele sonha, ele reza, ele escreve, ele faz homilia, coloca o espírito do documento de Aparecida, né? E essa da igreja mais sinodal, né? Da igreja povo de Deus a caminho, caminhar juntos, né? Quando ele escreveu, fez um discurso dos 50 anos da restauração do sínodo, Francisco fala, né? Aquela frase de São João Crisóstomo: igreja e sínodo são sinônimos, né? Aí ele propôs: senhores bispos da América Latina, não seria o caso? Já vivemos o documento de Aparecida ou tem alguma coisa ainda a ser colocada em prática? Por que a gente não busca resgatar, né, terminar, continuar naquela dinâmica? A realidade piorou muitos aspectos, quem sabe em alguns aspectos possa ter dado alguns avanços, mas aí o Papa propôs que se fizesse uma retomada de Aparecida, e não uma conferência episcopal, mas ele propôs uma assembleia eclesial. Aí é mais na dimensão sinodal. Agora ele quer a presença dos senhores bispos, representantes dos bispos, sim, claro, mas também ele quer cristãos presbíteros, cristãos diáconos, cristãos religiosos e cristãs religiosas, de vida ativa, de vida contemplativa, quer cristãos consagrados nos institutos seculares e, segundo ele, maioria, né, cristãos leigos e leigas da América Latina, que atuam na igreja e que atuam no mundo, na sociedade, na ciência, nas artes, na cultura, na política, na economia, no meio ambiente, em todos os campos de atuação, né? Então é isso, todo esse resumo histórico é para chegar nesse ponto. Trata-se de uma assembleia eclesial, todos nós convocados, chamados, né? E para dar agora só assim mais um ponto, a dinâmica, a questão geradora, o que está gerando o processo que, inclusive, já estamos no processo de escuta. Papa Francisco não abre mão disso, né? A dinâmica sinodal é sínodo desde o início. Não vai ser uma cúpula que vai preparar algo para depois aplicar, não. O processo já é dinâmico, né? Abrir processos vale mais, né? Diz o Papa, né? O processo já é método, a metodologia sinodal.
Estamos no processo de escuta. Até 30 de agosto, somos todos chamados, convidados a responder um questionário. Daqui a pouco a gente fala melhor, né? Eu falo agora mais alguns minutos sobre essa Assembleia Eclesial. De que se trata, afinal, né? Muitos aí já sabem, claro. De 22 a 27 de novembro, em Guadalupe, no México, vai ser realizada essa Assembleia com alguns de maneira presencial, alguns delegados e delegadas. Mas a imensa maioria vai ser, já está definido, de forma remota, né? Para que haja uma participação bem massiva, seja bem participativa mesmo, né? Serão delegados, claro, né? Porque terão que votar, que fazer propostas, né? Tem todo o requisito de participação, mas em novembro, então. O tema será: todos somos discípulos missionários em saída. Todos, né? Aí vem a questão geradora. Qual é? A pergunta que está na motivação. Aspas. Quais são os novos desafios para a Igreja na América Latina e no Caribe, à luz da 5ª Conferência Episcopal de Aparecida, dos sinais dos tempos e do magistério do Papa Francisco para a Assembleia Eclesial e a caminho de 2031 e 2033? Então, vejam bem. Novos desafios da Igreja, quais são? À luz da Conferência de Aparecida, dos sinais dos tempos, do magistério do Papa Francisco, para a Assembleia, a caminho de 2031. Que data é essa? 2031. 2031, celebraremos 500 anos da manifestação de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nossa mãe, que hoje celebramos a sua Assunção. Ela se manifestou como indígena grávida, né, para um indígena, Juan Diego, lá no Monte de Tepeyac, onde hoje está um santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. A história é tão bonita, né? Não vou contar a história, vocês conhecem, e vale a pena aí na internet, a gente consegue filmes muito bem feitos sobre Nossa Senhora de Guadalupe. 500 anos dessa manifestação, né? Num contexto de chegada dos colonizadores, de extermínio indígena, né? Que estavam destruindo culturas milenares dos incas, dos astecas, dos aimaras e todos mais que a gente já citou, e outros, né? Os guaranis. 500 anos em 2031. E 2033? 2000 anos da redenção. 2000 anos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus. Né? Com 33 anos, mais ou menos, ele estava quando passou pela paixão. E ressuscitou, né, então, a redenção da humanidade. 2000 anos em 2033. Objetivos. Primeiro, reacender a Igreja de nova maneira, apresentando uma proposta restauradora e regeneradora. Então, eles querem, né, na América Latina e no Caribe, reacender. Né? Tem brasa embaixo da cinza? Tem. Então, vamos fazer uma maneira de pegar fogo novamente, né? O fogo do Espírito. Segundo, ser um evento eclesial em chave sinodal, não apenas episcopal. Gente, aqui não diminui de jeito nenhum o valor, a importância dos nossos bispos, né? Que bênção o CELAM, né? Que bênção no Brasil a CNBB, né, gente? Que bênção. A presença não só para a igreja, como para a sociedade brasileira. Não é sempre presente, não é? Com sua posição. Agora, ultimamente, a gente tem visto isso, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, né? Que a CNBB mais algumas entidades estão fazendo. E essa presença, alguns falam que já houve mais coragem, né? Uma presença mais incisiva, mesmo
golpe militar de 64, onde um lado estava até titubeando, mas apareceram aqueles bispos aí, a CNBB como um todo, bem firme. Mas é processo. Nós estamos caminhando e nós, cristãos leigos e leigas, também temos o nosso organismo, o CNLB, não é? Podemos estar atuando nesse sentido. Ser um evento eclesial em chave sinodal e não apenas episcopal, com uma metodologia representativa, inclusiva e participativa. Olha, o que eu estou falando aqui, vocês podem encontrar depois no guia metodológico, viu? No site da Assembleia Eclesial .com.br, ou em espanhol, né, que é a plataforma lá, o site do CELAM. Então, terceiro, fazer uma releitura agradecida de Aparecida, que possibilite gerenciar o futuro. Olha aí, gente. Releitura agradecida do documento de Aparecida, né? Releitura quer dizer ler novamente, buscando aquilo que está ficando para trás. Ler novamente com novas luzes, novos métodos, novos critérios, né? A luz do Espírito Santo que ilumina outras dimensões. Vale lembrar que quando foi feito esse texto, inclusive, não tinha pandemia ainda não, viu, gente? Depois é que apareceu a pandemia que mostrou a gravidade maior ainda de alguns aspectos da América Latina e do Caribe e do mundo. As desigualdades sociais ficaram evidentes. A questão da distribuição de renda, a questão econômica, a questão do ambiente. O planeta está muito ameaçado. Semana passada, a ONU mostrou para o mundo todo, né? Olha lá, aqui no sul de Minas, uns 15 dias atrás, estava fazendo 2, 3 abaixo de zero. A gente sofreu aqui com as geadas e tudo mais. Neve no sul. E lá no Canadá, 49. E lá em Portugal e na Itália, essa semana, 48 graus. E fogo na Austrália, fogo nos Estados Unidos, fogo, muito incêndio na Grécia, não é? Situação do planeta. E, ao mesmo tempo, os negacionistas abrindo para mineração na Amazônia, destruindo florestas e fogo no Pantanal e etc. Bom, releitura é trazer luzes novas numa realidade que se mostra dinâmica, não é? Como dizia Dom Helder Câmara, a mensagem de Cristo é sempre a mesma, mas os tempos mudam. E como mudam, né? Que possibilite gerenciar o futuro. Olha aí, interessante. A gente gerencia o futuro no presente. O mandato do nosso caríssimo Raymond, esse mandato de vereador, ele gerencia o futuro do Rio de Janeiro. Porque tem que fazer no presente, né? Alguma coisa que vai, como uma plantação, né? São Tiago fala isso, planta, espera e cuida da planta para que ela produza os frutos, né? O Papa está propondo releitura de Aparecida que possibilite gerenciar o futuro na América Latina e no Caribe. Quarto, ser um marco eclesial que consiga relançar agendas, grandes temas ainda em vigor, ainda na agenda da América Latina, né? Voltar a temas marcantes, né? Para que seja um kairós, um momento de graça, de conversão, né? Um sinal compartilhado com outros continentes, dos quais muitos frutos podem brotar. O Papa Francisco tem um carinho tão grande com o documento de Aparecida que ele, quando vai algum chefe de Estado lá, ele dá um documento de Aparecida. Eu me lembro quando foi a presidente Dilma, na época, né? Chegou lá, ele deu para ela o do Chile, foi também do Uruguai, foi o da Bolívia, foi também ali da Argentina, né? Ele dá o documento. Porque tem ali questões sociopolíticas, né? Transformadoras, econômicas, realidade social, né? Sanitária, agora com a questão da Covid, né? Bom, aí vem o quinto e último objetivo, e com isso eu vou passar para as perguntas de vocês. Reconectar
as 5 conferências gerais do episcopado latino-americano e caribenho, aquelas 5 que eu citei, né? Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. Reconectar as 5 conferências, ligando o magistério latino-americano e caribenho com o magistério de Francisco, marcando. Aí ele põe 3 fases. De Medellín até Aparecida, de Aparecida à querida Amazônia, Francisco inclui aí o sínodo da Amazônia, né, e o texto, a exortação apostólica Querida Amazônia, e terceira fase, da querida Amazônia, que nós estamos vivendo nesse momento, a um jubileu guadalupano e da redenção. Então, nessas 3 fases é que nós vamos discutir, aprofundar, propor, né, penitenciar toda essa história nessa Assembleia Eclesial. O Papa propõe, pede, né, e faz o seu apelo para que haja uma participação a mais completa e ampla possível, não só da própria igreja, mas de pessoas e grupos de outras igrejas, e profissionais, e políticos, políticas, né, profissionais das várias áreas, sindicalistas, movimentos sociais, populares, né? Ele fez já 3 encontros mundiais dos movimentos sociais, né? 2 em Roma e 1 aqui na América Latina, quando ele esteve na Bolívia. Então, é todo esse pessoal. Então, eu fiquei muito comprometido, mas feliz de ver que o mandato de um vereador estava interessado em saber, não é? E participar. Garanto que muitos aí já responderam, mas poderão responder ainda até dia 30 ao processo de escuta e, quem sabe, ser até indicado ou indicada para delegado, né? Mas vamos lá, eu já falei muito, desculpa, eu fico empolgado, mas abre para as perguntas aí. Tem mais alguns textos aqui que a gente pode partilhar, mas vamos ouvir primeiro os senhores e as senhoras. Ah, que bom. Pessoal, hoje nós não temos o Leandro aqui conosco, né? Quem chegou aí no meio do caminho. Eu falei no início, todo mundo já sabe do falecimento do pai dele. Eu estou aqui juntando as inscrições. Todo mundo pode me ajudar aí, tá bom? Nós estamos numa tela só hoje, somos 22, então levantou a mãozinha, a gente já fala. Já vi ali que o Jorge quer falar, mais alguém que queira falar, se inscreva, ou então levanta a mão que a gente vê, tá bom? Jorge, com você, meu irmão. Bom, boa noite a todos e todas. Prazer tê-lo aqui conosco, Laudelino. Eu estava com muita dificuldade de acessar no começo, porque o som não estava funcionando, né? Tive que fazer aqui algumas manobras aqui até que eu consegui. E aí eu peguei meio da metade para o final a fala do Laudelino, né? Queria que ele me confirmasse se eu entendi bem, né? A cada 14, 15 anos, a gente tem uma conferência geral do Episcopado Latino-Americano que produz um documento. Foi assim lá em 55, depois 68, 79, 92 e 2007. Né? Já estaremos na hora de fazer outro, mas pelo que eu entendi, parece que o Papa Francisco está trazendo essa inovação de converter o que seria uma Assembleia Geral do Episcopado Latino-Americano, mais uma reunião do CELAM, né, que produz o documento, numa Assembleia Eclesial. Quem vai produzir o documento, até onde eu entendi, é a Assembleia Eclesial, então, né? Aí com uma participação mais ampla, né, pelo que eu entendi, em pé de igualdade. É isso mesmo, Laudelino? Exatamente, numa dinâmica sinodal, né? Ele chama, o sínodo, caminhar juntos. Todo o corpo eclesial, claro que a importância de cada, né, dos senhores bispos, dos padres, do diaconato, dos religiosos, dos institutos seculares e do laicato. Imensa maioria, né, que está aí nas malhas da sociedade, somos nós, cristãos leigos e leigas. Então, é isso que você falou. Exatamente. Então, agradeço. Vou emendar, então, uma pergunta aqui para você, né, se o Raymond me permite aí. Né? Assim, né, se a gente considerar, né, os processos sinodais sob o Papa Francisco, né, essa ideia de um caminho sinodal ela esteve presente em outras vezes. Né? Foi assim nos sínodos extraordinários para a família, no sínodo para a juventude,
no querido Amazônia, no Sino para a Amazônia, que saiu, de onde saiu o documento. Né? Eu não vou perguntar da distância entre o documento final do Sínodo e o documento que o Papa publicou depois, né? Porque eu acho que é um assunto que a gente já até debateu bastante aqui no nosso contexto. Mas, assim, a experiência tem mostrado que esse processo de consulta, né, ele tem falhado bastante, né? Sobretudo aqui na Igreja do Brasil. Né? Processo, tirando o Sínodo para a Amazônia, onde as comunidades de fato tiveram uma grande participação, os outros sínodos, né, pelo menos tirando a experiência, para contar da experiência aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, a participação ela foi muito pouco estimulada, para não dizer nula. Eu queria saber o que o Conselho Nacional de Leigos pensa a respeito disso e você pessoalmente, né, e que estratégias diferentes podem estar sendo feitas para isso. Né? A gente está às portas do final de agosto aí para esse documento de consulta. Né? Como é que tem sido essa mobilização, ainda mais em tempos de pandemia? Então, foi criada... Laudelino, eu só queria sugerir, se tem mais alguém que quer fazer alguma colocação, que a gente faça um bloquinho. Alguém mais quer se colocar? Tura, querido. Pode abrir seu microfone. É o seguinte, dando nesse gancho aí que o Jorge colocou, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho conversado com pessoas de diferentes paróquias, ninguém tem notícia da Assembleia Eclesial. Por outro lado, volta e meia, a gente ouve falar de um questionário. Você poderia dar uma dica desse questionário, dizer se a resposta dele é individual, de grupo, se, por exemplo, esse nosso grupo de mística deveria respondê-lo em conjunto, ou se cada um de nós individualmente, etc. Pode sim. Aparecida. O som. Microfone, Aparecida. Pronto. Isso. O Laudelino e amigos, aqui em Volta Redonda, nós do Conselho Diocesano de Leigos, por motivação do CNLB, estamos estudando o documento já desde maio e já estamos numa terceira reunião para responder o questionário. E nós, na rádio aqui da Diocese, nós do Conselho Diocesano temos 10 minutos todo sábado e nós estamos falando de ponto por ponto dos desafios. Eu acho que a gente precisa furar essa bolha da estrutura da Diocese. Não dá para a gente ficar nisso, não. A internet está oferecendo muitas possibilidades de participação, muitas. Então, seria interessante, hoje é dia 15, mas do dia 15 até dia 30, a gente tem condição de fazer alguma coisa. Ângela? Só isso. Obrigada. Aí, depois da Ângela, a gente volta para o Laudelino. Eu quero endossar a pergunta do Luiz Fernando e a fala da Aparecida, e, inclusive, agradecer a participação da Sônia, né, quer dizer, no caso do CNLB, agradecer, porque é quem tem puxado um carro forte para que a gente possa um pouco tá na trilha. E eu queria, inclusive, dizer o seguinte, quer dizer, é uma pena, mas vai aqui uma lamúria. O CRLB aqui do Rio de Janeiro tem pouquíssima atuação. Né? A gente não tem uma atuação que possa se dizer assim, vamos conjugar esforços. Infelizmente, as nossas paróquias têm tido um tímido movimento, mas a grande maioria não chega nem ao tímido. Né? Então, eu também gostaria de endossar a pergunta do Luiz Fernando, quando ele nos fala sobre o questionário, e que o Laudelino pudesse nos ajudar nesse momento, a nós, enquanto grupo de mística e espiritualidade, Nossa Senhora da Libertação, em relação a esse questionário. Como é que ele sugere que a gente possa fazer? Se há um movimento que a gente possa, como grupo, tentar responder esse questionário. Ótimo, Ângela. Ô, Laudelino, parece que o Fernando, depois do Fernando eu passo para você, então. Fernando, querido. Oi,
Eu coloquei aí no chat 2 links sobre a Assembleia. Um deles, que é o guia metodológico, ele tem o questionário. Vocês podem, eu acredito que é esse o link que tem os questionários, não é, Laudelino? Sim, exatamente. Então, todos podem pegar esse link e entrar no Google, que vocês vão encontrar lá. Ótimo. Obrigado, Fernando. Laudelino, com você, querido. Isso. Então, com relação à primeira questão do Jorge, foi criada em todos os países uma equipe nacional de animação. Aqui no Brasil foi formada também, inclusive eu faço parte dela, e tem bispos, e tem padres, e tem diáconos religiosos, religiosas, institutos seculares e laicato. Do laicato está a Sônia, presidente do CNLB, né? Eu, 2 jovens, né? Para ter também jovens, mulheres, homens. Eles querem que tenha todas as faixas etárias, né? E regiões do país, etc. Isso é bem amplo mesmo. Essa equipe de animação está fazendo o trabalho de divulgar, motivar. Eu não sei, já perdi as contas de tantas lives e reuniões. Né? Hoje já é a terceira que eu estou participando, que está agora aumentando, está chegando a hora, né? 30 de agosto. Essa semana foram várias e agora vamos em frente, é isso mesmo. A motivação e a divulgação, porque a resposta se faz numa única plataforma. Lá em abril, quando começou, nós demos a ideia de cada país fazer a sua escuta, resume e manda, mas não foi aceito, não. E é interessante, porque se cada país faz a escuta e resume e manda, acaba, né, deixando alguma coisa fora, né? Acaba tendo seus critérios, né, de análise e acaba também extinguindo algumas situações. Então, eles pediram para ser numa única plataforma. Inclusive, esses dias está tendo muita entrada lá, tem dado alguns problemas, alguns estão com dificuldade, né? É esse link que foi colocado aí, lá a gente acha. Ou pode entrar direto também, que é assembleia, né, em espanhol, eclesial.lat, /escucha, escuta em espanhol. Ou em português também, lá clica para mudar a língua. Tem espanhol, português e inglês. Aqui no Brasil, nós temos uma experiência, sabe, que praticamente já é o que se propõe para a Assembleia Eclesial. No Brasil, há 30 anos, a gente realiza as Assembleias Nacionais dos Organismos do Povo de Deus. Já ouviram falar? Quais são os organismos do povo de Deus? São os organismos que representam as várias vocações, ministérios, carismas que atuam na igreja, não é? Os cristãos bispos têm a CNBB, já há 70 anos vai fazer, né? 69 anos. Os cristãos presbíteros têm a CNP, Comissão Nacional de Presbíteros. Os cristãos diáconos, CND. Os cristãos e cristãs religiosos, religiosas, de vida ativa, né, e de vida contemplativa, tem a CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil. Os institutos seculares têm a CNIS-B, né, a Conferência Nacional dos Institutos Seculares do Brasil. E o laicato, né, nós vamos fazer 50 anos já, CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Deverá ser conferência daqui a um tempo. Né? Estamos trabalhando para que seja conferência, né? Então, as várias vocações, ninguém ficou de fora, ficou? Alguém pode falar assim, eu não tenho um organismo que me represente? Tem. Qualquer um tem. É bispo? Tem CNBB. É diácono? Tem. É cristão leigo e leiga? Tem. Todos têm. Ninguém ficou de fora. Agora já estão até falando de um 7º organismo, que seria ligado às novas comunidades, né? Que são cristãos leigos e leigas, nem todos fazem voto, imensa maioria é leigo e leiga, e quem sabe, mas isso aí é algo que está em estudo ainda, né? Uma maneira diferente
de ser cristão e de atuar como cristão, né? Muito bem. Então, no Brasil, os organismos estão providenciando, cada um, a divulgação. Por isso que o CNLB, alguém já citou aí a Sônia, né, está numa dinâmica bem mesmo forte. Né? É isso, Aparecida. A Aparecida citou ali, e também a Ângela, né, citou a Sônia, agradecendo. O CNLB fez um modo que está atingindo o Brasil inteiro, pelo menos aqueles que estão organizados. Através do Centro Nacional de Fé e Política, o CEFEP, nós estamos, a Comissão do Laicato, que eu sou assessor, estamos atingindo os políticos. Muitos políticos, mandatos políticos, estão respondendo aos questionários. Né? Movimentos sociais, nós temos grupos do CNLB que estão indo nas periferias, aí o pessoal não tem como entrar para a plataforma, responder. Então, eles estão imprimindo o questionário, faz uma reunião, responde junto com pessoas, catadores de papel, catadores de resíduos recicláveis, né? Estou dando esse exemplo lá em Montes Claros, onde mora a Sônia. Eles fizeram, né, com pescadores, com ribeirinhos, com indígenas, fazem, aí sim, um representa o grupo, entra na plataforma e responde. A intenção é essa, o máximo de pessoas, né? Vocês aí, um mandato político, né, de um vereador, pode muito bem e deve, viu? A gente conta com vocês respondendo. Já aproveito para falar o que perguntou o Luiz aí, né? O questionário. O questionário, ele está aí nesse link que foi colocado, né? Lá no guia metodológico tem o questionário, está em português também. Pode ser respondido de duas maneiras, individualmente ou em grupo. Nós, aqui no Brasil, estamos sugerindo que se responda das duas maneiras, viu? Todos respondam individualmente, porque aí você tem a oportunidade de colocar os desafios que você percebe do seu lugar geográfico, do seu lugar social, que você ocupa, da sua visão, né? Diz que a cabeça pensa de acordo com onde estão os nossos pés, né? Então, você responde. E também o seu grupo. Aí o grupo junto vai chegar numa síntese e colocar lá na plataforma certinho as respostas. Responda dos dois modos, dá para responder. Olha, dá trabalho sim, viu? Não precisa responder tudo de uma vez só, apesar que está chegando já o dia, mas responde 2, 3, 4 perguntas, não é preciso responder todas, não é preciso. Responde aquela que diz respeito à sua vida, ao seu modo de estar, de viver, né? A sua realidade de vida. E aí não terminou, clica ali assim, guardar, né? Aí ele fica salvo. No outro dia, 2 dias depois, 3 dias, você entra de novo, está ali salvo. Continua até que responda todas, ou pelo menos não vai responder mais alguma outra, aí envia, sabe? São perguntas assim, algumas até bem simples de responder, e outras que requerem um pouco mais de pensar, né? Para você ver, por exemplo, quais as mágoas que você tem mais ultimamente na América Latina, no seu espaço de vivência. Quais os desafios, esperanças também, sugestões, propostas. Por aí não vou entrar em detalhe, porque é na hora que você clicar ali e entrar na plataforma que você vai ver, né? E a fala da Aparecida, e depois a Ângela confirmou, né? É isso aí, viu? Furar a bolha, né? A gente tem notícias de dioceses no Brasil que estão puxando, e puxando muito a diocese, o bispo está na frente e tal. Outros lugares são os padres que estão. Outros, e a maioria, é o cristão leigo e leiga, né? Que está se fazendo ouvir. Aliás, é a primeira vez que a gente pode falar, né? Nesse aspecto, né? Os documentos da CNBB, por exemplo, tem 2 fases que a gente participa, né? Esse último documento mesmo, que foi do Laicato, o 105, né? 105, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Nós participamos, todos os leigos tiveram oportunidade de participar, né? Com emendas, com propostas, etc. Mas é reduzida a forma de participação. Agora,
é uma oportunidade importante com essa Assembleia Eclesial Latino-Americana, né? A gente sabe das dificuldades aí do Rio de Janeiro. Como é que chama? É uma caminhada histórica, né? Ao mesmo tempo, muito perto, na Grande Rio aí, nós temos aquelas dioceses que assumem, né? Para valer e tal. Os demais, não sei, não é eu que vou julgar, mas você está aí, você está ouvindo, você tem um grupo, né? Participe, ajuda, incentiva. Algum familiar seu que também queira responder, passe para ele o link, para ela, né? Para os jovens. A gente quer ouvir os jovens, né? O Papa Francisco faz questão de ouvir os jovens do centro e também das periferias geográficas e existenciais, né? E etc. Eu não sei se eu esqueci de alguma das perguntas, eu anotei aqui rapidamente. Quer me lembrar se eu esqueci de alguma? Mas é por aí. Entra no site, entra lá no Assembleia, em português, assembleiaeclesial.com.br. Antes de falar com vocês aqui, eu entrei lá de novo para confirmar, porque tem pessoas que têm reclamado que ele não está no ar, que tem hora que ele entra e depois sai. É porque está tendo muita gente respondendo agora nesses dias, né? Mas é esse, assembleiaeclesial.com.br. Ele vai levar a gente para a plataforma oficial do CELAM. Ele tem lá o caminho que nos leva para lá. Aí você... Pena que eu não tenho como compartilhar aqui, porque no grupo que nós estamos... Não, eu não tenho você não tem... preparado desculpa. aqui a lâmina preparada. Tá. Porque no nosso grupo, eu fiquei responsável de fazer essa divulgação e motivação e outros de fazer a parte técnica. Sim. Mas não é difícil, entrou lá e responder as perguntas. Obrigado. Eu esqueci de alguém? Eu acho que não, pelo menos... Não, você respondeu tudo. Acho que respondeu tudo, né? Aqui, fala com o padre da sua paróquia, fala com ele, ô padre, fala aí na missa, dá tempo ainda, incentiva o pessoal. Às vezes a gente também, né, pode dar uma cutucada no arcebispo, no bispo auxiliar, que a gente possa ter um pouco mais de contato. Né? Incatucável. Incatucável? Jesus. Olha aí. Obrigado. Quem que está compartilhando aí? Sou eu. Raymond, isso aí. Assembleia Eclesial, isso. Assim, ó, participa e a porta. Participa, isso. Né? Aí a gente vai tem que fazer uma inscrição, né? Certamente aqui, né? Vamos lá fazer o passo a passo aqui, rapidinho. Ô, Raymond, coloca o link aqui no chat depois. Eu fui no Google e escrevi assembleiaeclesial.com.br, mas eu coloquei os dois links que o Fernando colocou no chat, eu coloquei no grupo. E aí, agora botei assembleiaeclesial.com.br. Eu queria sugerir, para ter uma coisa bem concreta, que a gente pudesse fazer o seguinte, olha, nós pudéssemos... Porque aqui, na verdade, esse grupo, Laudelino, é um grupo de mística e espiritualidade, que não é um grupo do mandato, né? É um grupo ampliado, né? Claro. Sim. Tem companheiros do mandato, o mandato sempre é chamado e tal. Mas nós podíamos, Divino, encontrar dentro do mandato os companheiros que temos militância eclesial e tentarmos fazer tentarmos fazer uma resposta coletiva essa semana. Mas eu queria também sugerir que nós pudéssemos responder enquanto grupo de mística e espiritualidade. A gente podia, aqui todos nós somos muito amadurecidos, podemos delegar alguém que pudesse fazer em nosso nome, em nome do grupo de mística e espiritualidade, porque depois de 1 ano e meio, nós estamos aqui 1 ano e meio nos reunidos, Laudelino, todos os domingos, só pausamos no Natal e Ano Novo, se não me engano, né, gente? A gente está desde março do ano passado, portanto, 1 ano e 5 meses, nos reunindo todo domingo. Um domingo é celebração eucarística, e outro domingo é um momento como esse que a gente está tendo aqui com você. Então, a gente já, de certa forma, tem um alinhamento. Eu queria que a gente pudesse aqui, de maneira madura, delegar um ou dois companheiros, companheiro ou companheira, que pudesse, em nome do grupo de mística e espiritualidade,
responder as perguntas um pouco naquilo que é o contexto e o consenso que todos nós que já temos de nós. A mesma coisa fazemos no Gabinete Divino. E a outra coisa, eu acho que como tarefa nossa, cada um de nós responder também individualmente. Porque, por mais que o grupo de mística e espiritualidade ele pegue um pouco o consenso nosso, né, mais ou menos, mas tem algumas coisas que são muito pessoais, da minha realidade, da minha vivência eclesial. Então, cada um de nós responder esse relatório e nós respondermos como grupo, pelo menos em 2. O grupo do Gabinete Divino, juntar aí a nossa turma que tem vivência eclesial, e o grupo de mística. O que vocês acham? Eu ia justamente fazer essa acho uma ótima ideia. Acho uma ótima ideia. Você podia fazer o seguinte, Raymond, para responder pelo grupo, ver assim, quem são as pessoas que têm disponibilidade e marcar uma primeira reunião. Porque nós já estamos na 3ª reunião e temos mais uma para amanhã, para tentar fechar. Entendeu? Porque são questões, por exemplo, dos desafios. São 21 desafios. Quais os mais relevantes? Quais aqueles que estão mais distantes da nossa pastoral? Então, isso pressupõe um mínimo de conversa com as pessoas para poder chegar a isso. Então, se pudesse ver assim, quem são as pessoas que poderiam ter disponibilidade? Põe no grupo horário e todo mundo que puder vai para ali, naquele dia, naquele horário. Acho que poderia ser assim. Vamos dar nome aos atores? Seria melhor para a gente não ficar perdido? Conforme a gente diz lá na roça, né? A alface de 2 donos, ela morre seca, né? Vamos pensar em 2 ou 3 nomes, porque assim a gente, a esses 2 ou 3 nomes, eu já vi aí que tem sugestão de nome, alguém já sugeriu o nome do Jorge, não foi ele próprio. Eu acho que a Ângela seria um nome e o Daniel. Esses 3 podiam fazer o trabalho de coordenação. O Daniel está dizendo que não. Pois eu estava com Jorge, Jô e você, Tura. Mas eu posso colaborar. Mas a minha proposta era Jorge Alexandre, a Jô, eu acho também que eu estou muito bom para isso, né? O Luiz Fernando, fazer a dobradinha à luz, e eu posso também estar junto. Mas a minha proposta é que esse triunvirato aí... Agora, eu não queria esquecer o Fernando, não. O Fernando é muito atuante. Pois eu estava pensando nisso. A Fernanda é muito atuante, muito antenado. Eu acho que também pode nos ajudar nesse momento. E o Fernando ainda pode dar cria. Ele pode responder lá com o grupo dele, das equipes de Nossa Senhora. Mais um grupo lá, entendeu? Isso, e eu vou falar com o nosso grupo Rimaria e os grupos do Padre Ricardo. Ótimo. Raymond, a Rosinha também do decepção... SEDAC, né? A Rosinha do SEDAC também, né? Porque o nosso grupo aqui de mística também tem atuação do SEDAC, tem ações, né? Sem dúvida, Patrícia. Atuação, a Rosinha une a oração à ação. Eu acho que pode ser uma pessoa também que pode nos ajudar nesse momento. É uma boa lembrança. Eu acho que é uma coisa, uma dinâmica muito forte que a Rosinha vive e pode nos dar essa dimensão aí. Gente, eu não vou declinar do convite, mas eu queria dizer que eu estou meio enrolado, porque eu começo com semana de provas na escola particular na semana que vem, e aí isso me toma algum tempo. Eu sou uma pessoa lenta para fazer correção. Já era quando eu era mais jovem, no começo do magistério. Agora que eu estou mais velho e trabalho em 3 ao mesmo tempo, esse processo ficou mais complicado para mim. Então, né, eu estou... Ângela, é um desrespeito, mas como tem até o final do mês... chamar de mais velho, né? Pois é, a minha proposta, então... Tura, na educação básica pesa muito você ter 25 anos, foi a idade que eu comecei no magistério, e você está chegando aos 50 anos. É uma diferença muito grande. Né? O que você ganha com experiência, você perde de alguma maneira com outras coisas que você fazia no piscar de olhos.
Hoje, se eu tentar virar uma noite corrigindo prova, eu passo 2 dias sem ser ninguém, né? Ô, Jorge, isso é vivência de cada um. Você vai ver que no ensino superior é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha aqui, gente, eu acho que, independentemente, as pessoas poderiam entrar nesse link e fazer uma primeira leitura, porque, por exemplo, eu peguei agora o link a partir do que foi falado pelo Laudelino, mas eu ainda não li, tá certo? Eu sei que as perguntas estão lá, e são muitas realmente. Então, eu tenho que fazer primeiro um pente, aquilo que cada um acha que é interessante, e a gente, essa semana, marcar uma reunião para trocar algumas ideias, tá certo? Porque, se não for assim, vai ser difícil a gente começar, tá? Claro. Quanto ao ser antenado, o problema é que a Marlene diz que eu fico com o controle remoto, mudando de canal toda hora, tá certo? Eu tenho essa pilha de livro aqui atrás, tá certo? Eu não consigo terminar nenhum, sempre entra um novo. É assim, Fernando. Você acha que até quinta-feira a gente poderia fazer a leitura e fazer uma primeira reunião nossa, uma primeira conversa? Eu acho que a gente pode tentar, né? Seria ter esse objetivo, tentar até quinta-feira a gente, né? A gente pode até, de repente, o pessoal aí do mandato podia criar um grupo dentro de um grupo de Zap que a gente pudesse mandar as respostas, as perguntas que a gente está vendo, de repente, até antes de quinta-feira, a gente pode consolidar alguma coisa. Tá. E na quinta-feira a gente fazia uma reunião de Zoom. É isso. Tá. Pode ser, Raimon? Pode ser. Eu acho ótimo. Eu acho bom. Nós hoje não temos aqui o Leandro, que é quem nos organiza lá no Zap, mas a gente passa para ele e a gente podia fazer isso. Todos nós nos dedicarmos um pouquinho nessa semana para ver o questionário, fazer uma leitura mais, pelo menos, saber um pouquinho o que está nos perguntando, e começamos a responder e partilhamos entre nós e vamos consolidando. Lembrando que a gente tem 2 semanas, isto é, nós temos 15 dias. Então, o tempo é muito curto. Hoje já é dia 15. É muito curto, né? O tempo é muito curto. Eu tenho aula Existem 2 textos. Tem o texto maior, que é bem longo, muito bom, e tem o texto popular, que no guia, que eu tenho isso, se vocês quiserem, eu ponho lá no grupo. Essa redação popular, ela é o mesmo conteúdo, mas ele é bem resumido. Então, a gente pode ter acesso ao texto mais longo, aquelas pessoas que vão ter tempo, e o texto menor, que para quem tem menos tempo. Mas eles abordam os mesmos desafios, tá? Posso colocar lá. Seria ótimo. Seria bom. Ótimo, Aparecido. Ótimo. O Raimon, o Zoom de vocês, ele se não tiver disponível no horário, eu posso pôr o nosso. Tá bem. O Leandro veio com você. Eu vou pedir. Amanhã eu falo com o Leandro. Só um pedido. Eu tenho reunião, eu tenho aula às 8h40 da noite. Então, pudesse ser um pouco mais cedo. Na quinta-feira. Tá. Na quinta-feira. Na quinta-feira, né? Tá bom. É dia 19. Qual o horário para você que é bom? Mas se for às 18 horas... 18. Para mim, qualquer horário é bom. Para mim também. Vamos então deixar... Eu me adapto. Eu posso fazer uma troca aqui e ir no 18 horas também. Vamos deixar pré-agendado para 18? Vamos. Pode ser. Tá. Rosinha, pode ser? Disse que pode. Túlio, você cria o Zoom, então, tá? O link, tá ok? Eu também posso criar, se precisar também. Eu crio. E manda para o grupo. Tá. Divino e Tura, vocês conversam Divino, tá? Aí, nesse caminho aí para organizar isso. Então, ok. E nós do Mandato Divino nos reunimos lá com as pessoas que estão... Você, Célia, eu, Ledenir, Tereza, Gisele, Maíra, a gente junta a turma. Leandro. Esqueci do Leandro. Tá Tem mais gente, mas é porque eu estou agora lembrando desses. Tá ótimo. Eu queria...
Só lembrando, o Laudelino aí, que assim, né, no Sino da Amazônia, tinha que catucar também a diocese aqui, o mandato fez um encontro muito grande com o Dom Cláudio Rubens, né? Muito bacana. Então, estamos também catucando aqui na Assembleia, né? Isso. A gente fez, Laudelino, na época do Sínodo para a Amazônia, a gente fez um encontro muito rico com a presença de Dom Cláudio Umes, aqui no Rio, num colégio de freiras aqui, lotamos. Nós tínhamos, nossa, muita gente. Foi um encontro maravilhoso. Foi muito bom. Maravilhoso. E depois a gente quis fazer um retorno com o Dom Cláudio, mas aí era ano de pré-eleitoral, e aí ele se esquivou e tal, e a gente disse, então quando passar as eleições a gente faz isso em 2021 nós fazemos. Só que aí entrou a pandemia e a gente não conseguiu fazer um retorno desse encontro, né? Mas acho que aí o grupo de mística, que se reúne semanalmente, acaba cumprindo também esse papel, claro que não com tanta gente, mas aqui é uma dimensão multiplicadora, né? Eu ganhei outro dia um livro, até queria apresentar para vocês, Medellín, que é um livro do Ney de Souza e o Emerson Sbartelotti, né, publicado pela editora Vozes, que é um livro muito aprofundado. Eu, pelo menos, estou gostando muito. E é assim, quando surge esta questão da opção pelos pobres, né, o Laudelino, que você trouxe aí, que depois se repete, e que em Aparecida parecia que fugia das mãos, mas ficou seguro, né? Eu acho que esta é uma perspectiva que a gente não pode perder nunca de vista, né? Quando alguém lembrou aqui do SEDAC, nós que vivemos aqui no Rio de Janeiro, e certamente aí na sua região no sul de Minas também não deve ser diferente, nós vivemos aqui no Rio de Janeiro uma relação de muito empobrecimento. O número de pessoas famintas, o número de pessoas que não conseguem colocar alimento nas suas casas, o número de pessoas que ficou dependendo do auxílio emergencial do governo, que veio e não veio, falhou, não falhou, aumentou, diminuiu, essa loucura toda, é um número muito excessivo. E o SEDAC, desde março de 2020, portanto, ao mesmo tempo desse nosso grupo de mística, acho que talvez até um pouco antes, o SEDAC começou a fazer a ter um braço, né? Que o SEDAC trabalha com educação popular, trabalha com rede de agroecologia e etc. Mas criou um braço, né? Que é o braço de um mutirão solidário, né? Que chama até isso, que chama até assim mesmo, né? Mutirão solidário, que vem fazendo um trabalho muito bacana. De março do ano passado para cá, o braço é mais ou menos assim, só para o Laudelino ficar sabendo, todos nós já sabemos, né? O SEDAC arrecada recursos, compra da agricultura familiar, da agroecologia, né? Portanto, esses trabalhadores também são trabalhadores que ficaram muito machucados com a pandemia, porque também não conseguiam escoar seus produtos. Então, compra da agroecologia e faz cestas básicas que são comida de verdade, né? Que tem o feijão, o arroz, etc., alguma coisa comprada no supermercado, tem, mas uma cesta básica diferenciada, com legumes, com frutas, com verduras, vindas da agricultura, da agroecologia. Então, é um trabalho bem bacana. E, nesse tempo, a Rosinha podia até abrir o microfone dela, e é até bom, porque há tempos a gente não faz isso, Rosinha já dizer para nós quanto de distribuição que já foi feito, mais ou menos. Eu lembro da última vez que eu tinha visto com a Rosinha, para além dessa distribuição de cestas, tem também a confecção de quentinhas para a população em situação de rua, que é muito interessante. E o cara diz assim, puxa, mas escuta, tem um brócolis na minha marmita, né? Tem um alface na minha marmita, coisas que normalmente a marmita é aquele pesadão, né? Feijão, arroz, farofa, ou quando não isso, macarrão com salsicha, né? Então, o SEDAC trabalha isso e queremos até agradecer muito esse braço do SEDAC conosco. Rosinha, fala com a gente aí. Então, até agora eu fui pegar o papelzinho porque eu estava justamente hoje fazendo o papelzinho que a gente coloca de prestação de contas em alguns lugares, e a gente já fez até agora. Foram 80 toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza,
18.254 máscaras, 31.610 refeições para a população em situação de rua. E, assim, tudo isso são números, né? Mas isso também assim, envolve um número muito grande de pessoas que estão colaborando. Eu acho que poderia, você falou para eu falar, mas talvez fosse bom uma outra pessoa que não é do grupo, a Jo, por exemplo, tem participado lá. Talvez a Jo colocar um pouco como é que ela tem sentido isso, né? Ela está aí ainda? Acho que sim. Estou aqui, eu posso falar assim. A história da qualidade da quentinha que vai para a população em situação de rua é inacreditável. A qualidade que a Rosinha, o carinho, a atenção, o zelo com que ela faz todo esse processo dos alimentos, do cardápio, da colocação nas quentinhas, e ainda coloca de forma bastante politizada, né? Porque ela coloca uns adesivos em cada quentinha para chamar a atenção da população com relação ao nosso sistema vigente da presidência e o caos que a gente vive, né? E toda essa questão é direcionada pela Rosinha, com poucas ajudas assim que a gente faz. Eu tive já a honra de estar lá algumas vezes, e assim, pouca gente, mas a produção dirigida pela Rosinha, assim, flui com uma beleza e uma qualidade nos alimentos que é inacreditável, gente. É uma honra para mim ter participado com ela em alguns dias lá. Irmão, eu acho que o convite fica aberto. Se alguém tem... Só se alguém tem... É sobre o SEDAC. Eu queria dar uma palavra, porque claro. Não é só o mutirão, não. O grupo Copa Leme, a Rosinha tem dado todo esse reforço, inclusive de estrutura, de funcionamento. Eu tenho uma amiga que chama Tiana Cesário, que tem me dito sempre todo o trabalho que a Rosinha tem desenvolvido junto ao grupo de Copa Leme, inclusive na ajuda de sua organização. E tem estado presente. Ela me mandou várias fotos da Rosinha, inclusive, lá metendo a mão na massa, nas panelas, ajudando eles como é que faziam as marmitas, como é que eles se organizavam. Então, não é só o mutirão. Também tem tido outros braços do SEDAC que a Rosinha tem dado todo o impulso, todo o apoio, inclusive na dimensão organizativa. Aí, assim, quando fala Rosinha é porque o pessoal me conhece e acaba falando meu nome, né? Mas tem várias pessoas no SEDAC que fazem isso acontecer. Tanto no SEDAC mesmo, né? A própria equipe do SEDAC, como também pessoas que vão lá colaborar para cozinhar, para arrumar, para limpar, porque dá uma trabalheira, às vezes dá mais trabalho lavar as panelas depois que acaba e limpar a cozinha depois que acaba, do que propriamente fazer a quentinha e fazer a distribuição. É um trabalho grande, né? E várias pessoas têm colaborado. Quando eu pedi até para a Jo colocar um pouquinho, é justamente por isso. Isso vai criando laços, vai juntando pessoas, vai ajudando a perceber, conversar, junto a agricultores que estão lá entregando os produtos, com as pessoas que vão colaborar, com próprios grupos de moradores de rua que vão lá pegar alimentos, ou grupos das comunidades que vão também ajudar a organizar. Então, você vai juntando grupos. E o fato de não ter um grupo muito grande é que a gente tem um cuidado, por conta da pandemia, de sempre fazer assim. Não dá para chegar lá num dia para participar. É combinar, porque aí a gente tem uma lista que a gente vai colocando, inclusive tem outros grupos, tem outros trabalhos do SEDAC. Então, para a gente não misturar muita gente no mesmo dia, um grupo maior, a gente tem uma listinha que a gente coloca lá, tem uma agenda, dia por dia, quem vai estar fazendo o que vai estar funcionando naquele dia. A cozinha ela é usada coletivamente, então tem alguns outros grupos que a gente cede a cozinha para que eles façam o trabalho deles também. Então, por isso que precisa
falar com uma antecedência. Agora, a ajuda é sempre muito bem-vinda para quem quiser falar. E uma outra coisa também que uma pessoa colocou, a Jo, é que assim, quem quiser também colaborar, indo lá fazer, colaborar divulgando, colaborar recolhendo no seu prédio produtos não perecíveis para estar fazendo. Nós tivemos agora ficamos 5 dias sem fazer, porque tinha zerado tudo. E aí a gente levou 5 dias sem poder fazer, mas ele funciona diariamente. Rosinha, não era bom você falar a forma de ajuda financeira, repetir novamente? Tem uma conta específica do projeto, né? A gente tem 2 contas, a Ângela falou aí a conta do Copa Leme, o Copa por Diretas e Direitos, que tem a campanha A Fome Grita nas Ruas, ele tem uma conta específica, que é só para ele, e tem a conta que é do Mutirão Solidário, que também é específica do Mutirão Solidário, e é uma conta no Bradesco que a gente pode colocar aí no link. Eu vou colocar aqui no chat. Tá? E do nosso grupo devemos colocar R$1 para ficar identificado. A identificação de R$1 do grupo de mística. Mas também, como a gente já conhece o grupo, quando entra, mesmo não botando, porque algumas pessoas esquecem, mas quando entra, a gente já sabe que é do grupo de mística também. Quem esquece, não precisa se preocupar, que a gente já identifica. Bacana. O meu não vai como Marisa, vai como Elana Oliveira Muniz, porque é a minha filha que faz essa transação bancária. Então, eu contribuo com o nome dela. Que ótimo. Eu queria lembrar que quem se sentir seguro para algum dia, porque esse tempo da pandemia também a pessoa tem que se sentir seguro para sair de casa e tal. Seria bom ter essa experiência que a Jo relatou, né? Se alguém quiser ir ao SEDAC para ver o funcionamento e ajudar, descascar batata, chorar descascando cebola, lavar uma panela depois, lavar uns pratos, né? Lavar uns talheres, é muito bom, né? Acho que dá a real dimensão do que a gente vai fazendo. E acho que isso, por mais que pareça um desvirtuamento do tema, né, Laudelino, mas não é, porque, na verdade, a gente também faz isso na dimensão da nossa eclesialidade, da nossa busca por celebrar tanto, né, o jubileu guadalupano quanto o jubileu, não vou dizer redentorista, senão os redentoristas ficam satisfeitos, né? O jubileu da redenção, 2031-2033. Né? Tem muita conexão. Muito bom ver um grupo de mística com essas preocupações, né? Mística é isso, a verdadeira mística se compromete com o irmão. Pessoal, mais alguém quer colocar alguma coisa? Daniel, querido, desculpa, não tinha visto o seu dedo Só levantado. Antes, Daniel, olá, Laudelino, não dá para rezar de barriga vazia, né? Quem tem fome tem pressa. Isso. Exato. Daniel? Seu áudio não está funcionando, não, Daniel. Daniel está sem som. Se você está no computador ou no telefone, desconecta o cabo, né, e fala direto para ver se funciona, Daniel. Está fazendo barulhinho. É muita tecnologia, né, Daniel? Ah, que pena. Acho que ele caiu e deve estar querendo retornar. Mas antes que ele volte, né? Alguém quer colocar mais alguma questão ou a gente passa por... Quem é? Rosângela. Oi, meu bem, fale. Em primeiro lugar, me desculpar, você sabe que eu gosto desse tipo de dinâmica, mas eu estou muito atolada e também com problema de saúde nesse momento. Mas eu queria conclamar as pessoas para estarem atentas à PASCOM, porque tem sido, na nossa igreja, um espaço muito grande, uma bolha assim, que a gente conseguiu mudar completamente.
A PASCOM, ao invés de apenas dizer quais são os eventos que aconteceu, quem é dizimista, enfim, o que normalmente faz, que é registrar, fotografar, nós mudamos e estamos fazendo momentos de formação. Todas as terças a gente tem encontros. O Padre Alain, logo em maio, mandou para a gente o questionário, a convocação para nós participarmos. Nós já levamos 2 pessoas para fazerem palestras lá, uma delas, inclusive, a Lúcia, que me conseguiu, a Suzana, uma moça maravilhosa. E isso tem sido muito bom, porque a gente está usando esse espaço, através do Zoom, para reunir todas as pastorais, lógico, representantes das pastorais. Não é uma grandiosidade, mas é uma abertura. Eu acho que, para nós que estamos nos reunindo e temos essa dimensão também política, seria muito bom. Eu acho que é uma boa contribuição estarmos cada vez mais ampliando, integrando a PASCOM para trazer essa possibilidade. Tem sido muito boas as entrevistas, as pessoas que têm ido. Então, é isso. Muito bem, Rosane. Daniel, voltou? Voltei. Será que me escutam agora? Escutamos bem agora. Desculpa, essas modernidades. O tema que a Rosinha trouxe, falou tão bem, é um tema muito caro para mim. Algumas pessoas sabem, a minha esposa trabalha nessa área, e eu queria fazer 3 apontamentos muito rápidos, né? Primeiro, que há uma avaliação de muitas pessoas que estão nessa linha de frente de que as doações têm diminuído de intensidade nessa pandemia, o que é muito preocupante. A minha esposa acompanha 2 orfanatos para meninas adolescentes, um em Campo Grande e outro em Santa Cruz, que está quase fechando, Raymond, porque o governo não está fazendo o repasse do dinheiro, da assistência, e está muito, mas muito problemático. E falar de 2 exemplos, bem rapidamente. Primeiro, todo mundo sabe, né, o Nova América, acho que foi o Nova América, se não me falha a memória. O shopping abriu espaço para acolher a população em situação de rua. E agora o recente é o Império Serrano, a escola de samba aqui próxima em Madureira, que também abriu espaço. E aí não tem como deixar de falar que, seguido esses 2 exemplos bons, tem um exemplo ruim, né, que me constrange muito enquanto católico, que é o silêncio ensurdecedor da Rua Benjamin Constant 23, né? O bispo não seguiu o exemplo, e aí não tem nada de conservador e progressista, porque o Dom Odilo de São Paulo é muito conservador também, e abriu espaço para os irmãos em situação de rua. O nosso bispo aqui parece que não é com ele. Parece que não tem nada acontecendo nessa cidade e não para de morrer gente de frio nas ruas do Rio de Janeiro. É muito complicado esse mau exemplo. Era só isso que eu queria falar. Ô Daniel, eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que tem um elemento que talvez atenue um pouco isso, sem eximir a responsabilidade do pastor dessa igreja particular do Rio de Janeiro, né? São Paulo, diferentemente do Rio de Janeiro, tem uma estrutura de paróquias, de fato, organizadas no centro do Rio, que são paróquias como qualquer outra, né? Estão na mão, são administradas pela Cúria Diocesana, Arquidiocesana de São Paulo, né? O Padre Júlio Lancelotti está numa região central, né? A Moca é colada lá no bairro da Sé. O centro do Rio de Janeiro tem uma particularidade, né? A maior parte daquelas igrejas, como acontece também na Arquidiocese de Salvador, né, elas pertencem a irmandades, a associações, né? E aí, por uma questão até jurídica, né, esses organismos têm autonomia para receber ou não a população de rua. Eles não podem simplesmente obedecer ao mandato do arcebispo, né? Inclusive, os padres que rezam missas, eles nem são párocos exatamente, né?
Eles ganham espórtula, eles são de alguma maneira vinculados ou convidados ou até contratados por essas associações fiéis, né? A maior parte das paróquias do centro, lá onde se concentra a população de rua, está nessa situação, ou pertencem às congregações religiosas, né? Aquele espaço que a gente fazia as reuniões presenciais do Grupo de Mística e Reflexão, por exemplo, né, se eu não me engano, é a sede provincial dos Carmelitas, né? E tantos outros espaços semelhantes também. Então, eu acho que a gente tem que colocar isso na balança também, né? Acho que a crítica é válida, mas acho que vale colocar junto nessa crítica também os responsáveis pelas associações e tudo, né? A Igreja da Glória, a Candelária, a Igreja de Santa Cruz dos Militares, por exemplo, são vinculadas a associações de fiéis ou a irmandades ou coisas do gênero. Jorge, mas você tem a Igreja do Largo do Machado e da Siqueira Campos, sim. E a do Posto 100 são paróquias da diocese. Perfeito. A Nossa Senhora da Paz também, Padre Jorjão, podia estar fazendo alguma coisa de útil à sociedade. Então, eu acho que isso não exime o cardeal. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que pode justificar que o centro fosse difícil, mas a outra, em volta do centro, é a omissão total. Mas tem uma no centro que eu sei que é diocesana, que é até um amigo meu, querido, que eu tenho a certeza que ele não faz porque não é permitido, que é o padre Valnei Antunes, daquela igreja ali da Rua dos Inválidos. Se não me engano, é Santo Antônio. É diocesana. Aquela igreja é de uma associação. O padre pode até ir residir lá, mas ela é controlada por uma associação. O nosso querido Sérgio, bombeiro, né? Ele já esteve lá. Ele esteve lá um tempo, né? Eu sei, Daniel, porque minha filha foi batizada lá. Eu fui lá conversar com ele para autorizar. A gente queria fazer uma cerimônia especial de batismo, né? E não queria batizar em qualquer lugar com qualquer pessoa. Então, eu fui conversar com ele, ele cedeu espaço na época. Quem presidiu a cerimônia de batismo foi, inclusive, o padre Marcelino Modelski, né? a quem eu sou muito ligado, né? E não é uma paróquia não é uma paróquia, não é uma paróquia comum em que você tem um pároco, né? Você tem os padres que lá residem geralmente são administradores paroquiais, tá? Porque a paróquia é gerida por uma irmandade também. Pessoal, eu sugiro que Mas eu acho que está muito válido a questão que o Tura coloca, só finalizando, Raimon. Claro, existem outras regiões ali no centro expandido, né? A própria catedral, né? Ela poderia estar fazendo esse trabalho, né? Como eu disse a você semana passada, eu tentei e estou tentando intermediar e não tenho deixado de ser acolhido, não. Tanto o Padre Manangão, do Vicariato para a Caridade, quanto o Padre Cláudio, que é pároco da catedral, quanto o próprio Dom Orani, Dom Paulo Celso, que é o bispo responsável por essa área também. A gente tem dialogado. Em relação à presença no centro, tem um movimento dos franciscanos agora, que é o Cefras, que está construindo uma casa ali na Praça Tiradentes, e tem também um movimento muito bom da comunidade da Fundação de São Martinho, que é uma casa numa daquelas ruas de subida para Santa Teresa, que eles querem fazer um projeto de população em situação de rua, e a gente está conversando. Então, quer dizer, tem algumas movimentações. O tema é muito espinhoso, porque o Rio tem quase 20 mil pessoas morando nas ruas, né? E esse número aumentou muito nesses últimos tempos. Nos próximos dias 17 e 19, nós vamos fazer um seminário. Não sei se vocês já estão a par, se inscreveram. Esse seminário é um seminário dia 17 e 19. Dia 19 é o Dia Nacional de Luta pelos Direitos da População em Situação de Rua. A gente vai fazer um seminário da nossa comissão da Câmara, em parceria com o Serviço Social da PUC Rio, e está prometendo. Nós temos já mais de 1.500 pessoas inscritas para o seminário. Para mandar o link, né? Nós estamos aguardando o link. Vocês, sim, pois é, mas vocês já se inscreveram, não é isso? Já. Tá bem. O link, o pedido de inscrição para o link é porque essas salas de Zoom, diferente dessa nossa aqui que todos nós nos conhecemos, as salas de Zoom tem que ter algum tipo de proteção, algum tipo de
vou usar a palavra vigilância, né, Daniel? Embora não seja uma palavra muito boa, mas para a gente não deixar que as salas sejam também né, derrubadas por algumas pessoas que têm outros interesses. Então, mas o link vai ser enviado, né, na segunda, certamente amanhã, porque o seminário começa na terça-feira. Então, tem muita luta acontecendo e a gente vai dando aqui para vocês aí os encaminhamentos. Eu queria passar para o Laudelino para as conclusões finais, Laudelino, das suas considerações. É isso aí. Fiquei feliz de ver que foram feitos muitos encaminhamentos, né? Então, me sinto feliz porque não foi só uma fala, né? Apenas uma motivação e vocês, de imediato, já providenciaram, já tem grupos responsáveis, vão responder, vão participar. Essa semana vamos começar a ver a questão dos delegados. Serão do Brasil 94 cristãos leigos e leigas. E pediram para ser de todas as regiões, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, trabalhadores da cidade, do campo, profissionais liberais, trabalhadores das empresas, etc. Então, a gente vai ver, quem sabe ainda anuncia alguma vaga aí para a região de vocês. Tá bom? Saúde e paz, bom trabalho. Laudelino, Deus abençoe o trabalho. lembrar que terça-feira, às 19h30, terça-feira, às 19h30, tem uma live do CNLB com a Sônia sobre Assembleia Eclesial. Terça-feira, às 19h30. A gente está aguardando o link do Meet, porque ficaram de mandar. Talvez, se você mandasse para o Raymond depois esse link, ele pudesse botar no nosso grupo, que é terça-feira, às 19h30. Terça-feira eu tenho uma live também, mas com outro. A gente se subdividiu, né? Mas que bom, é isso aí. A Sônia, e talvez a gente está precisando do link, porque a Sônia não mandou o link. Diz que Vou fazer contato com a Sônia. Né? Então, Raymond, faz o contato com a Sônia e passa esse link para a gente, às 19h. Tá bem. Laudelino, a gente termina sempre pedindo ao convidado que vem nos falar que ele também invoque sobre o nosso grupo a bênção, né? E aí a gente queria pedir a você que nos trouxesse a bênção de Deus. Então, hoje temos a celebração da Assunção de Maria. O evangelho que nós ouvimos e meditamos mostra quando Maria, no início da sua gravidez, né? Sabendo que Isabel, sua parenta, estava também grávida, já no 6º mês, ela vai apressadamente, né, até a montanha. E o encontro de 2 nascituros, né? Isabel, idosa, o Antigo Testamento, né, que se encontrava com a jovem Virgem Maria, com seu filho também já sendo gestado. Que maravilha, né? Foge das nossas lógicas, mas é exatamente isso, é a fé. Então, e depois, né, Maria canta o seu cântico maravilhoso, mostrando o Deus que se compromete, né? A gente falou tanto aí do pobre, do atingido pela Covid, da população de rua e etc. Nosso Deus é o Deus que põe-se do lado desse pessoal todo. Então, eu quero concluir com um texto aqui pequenininho e é uma bênção, do 247 do documento 105, que vai dizer assim: a força do reino de Deus coloca todo sujeito eclesial em postura ativa, em atitude de prontidão. Prontidão para o serviço, buscando as formas concretas em que o amor afaste o ódio, o diálogo vença os antagonismos, a solidariedade supere os isolamentos, a justiça suplante as injustiças, para que se estabeleça no mundo a civilização do amor e da paz, que São Paulo VI indicou como ideal que deve inspirar a vida cultural, social, política e econômica do nosso tempo. Que o Senhor, então, nos abençoe pela intercessão de Maria, sua mãe, nossa mãe, assunta ao céu,
para que se estabeleça no mundo a civilização do amor e da paz. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Laudelino. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Laudelino, uma última palavra, Laudelino. Sim. Laudelino, Sim. você está ouvindo? O teu rosto me lembra Papa Francisco, viu? Só para te registrar isso. Me lembra também, me lembra também. Me lembra Papa Francisco. É verdade. Que honra para nós estarmos com você. Eu tenho uma irmã minha que mora em Brasília que ela fala isso, que ela me olha e lembra do Papa Francisco. Ai, que bom. Ela copiou de mim. No ano do Laicato, nós estivemos lá em Roma, num encontro, e fomos estar com o Papa, né? E tiramos uma foto, o pessoal falou, parece mesmo. Viu? Mas que Deus abençoe ele, que tenha muita saúde e paz, né? Amém. 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 Saúde, E você também. Um abraço, pessoal. Saúde, Boa paz, noite. paz. Boa noite. aí. Longa vida, longa Deus. vida. Boa noite, paz e bem. Paz e Boa bem, noite. Alice. Paz e bem. Boa noite, boa noite. Foi muito bom, Laudelino. Vai com Deus. Obrigado, Aparecido. Saúde e paz. Amém. Ô, Raimon, Oi, se Fernando. puder disponibilizar a gravação o Ih, mais rápido tá. possível para a gente partilhar, tá? Tá bem, eu vou até parar a gravação aqui, que eu não sei nem como é que faz, mas assim, o pessoal vai mandar para vocês, tá? Tá ok. Vou pedir Boa para noite. mandar. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau, Fernando. Você só vai parar a gravação. Acho que Boa agora paramos noite. de gravar. Boa noite. Tchau, Lourdes. Tchau, Tura, queridos. Tchau, boa noite.